Você já parou para pensar que hora é a melhor para você falar sobre Deus com o seu filho? Acho que muitas famílias não pensam nisso. E, infelizmente, é o que a gente percebe nos dias de hoje. Crianças e adolescentes que acabam crescendo sem uma base importante, pelo menos na minha opinião, que é a base religiosa. Tenha você aí a religião que for. Para a gente falar sobre esse assunto, Patrícia Caicedo, que é teóloga e também estudiosa em teologia, está com a gente. Seja bem-vinda. Obrigada, Kátia. E a gente vê que as crianças hoje em dia, infelizmente, acabam esquecendo um pouco desse lado tão importante, porque os pais não estimulam elas, A né? verdade é essa, a responsabilidade é dos pais, né? A gente tem vários núcleos onde as crianças são influenciadas, mas o núcleo principal deve ser a família. A responsabilidade por a espiritualidade, a religiosidade da criança é dos pais, né? E o intuito com esse material é fornecer aos pais ferramentas para que eles possam realmente apresentar não só o conceito de Deus, mas todos os valores cristãos para as crianças, né? E a gente pediu para o nosso repórter Fábio ir até uma escola infantil para a gente saber das crianças mesmo, o que significa Deus para elas. Vamos ver o que deu? Vamos. Eles são pequenos, estão em formação e aprendem muito em casa e também em sala de aula. E hoje nós viemos até essa escola para entender como o assunto Deus é tratado com as crianças. Isabela, o que Deus significa para você? Amor. Não sei. Música. Eu gosto muito dele. Professora, como falar de Deus com as crianças? Quando as crianças daqui de 4 a 6 anos, a gente procura falar com a linguagem oral ou filme, historinhas, né, que seria oral, e também teatrinhos, figuras, que a gente procura imagens, né, para falar de Deus. Nós não lidamos falando de Deus enfocando religião, mas ao mesmo tempo sempre pensando num ser superior que maneja todo o nosso destino, todo o universo, e sempre ligando com a relação de respeito. A tia vai passar para vocês uma folha em branco. Vocês vão desenhar nessa folha em branco como Deus é para vocês. Lembra que a tia comentou isso? Como é Deus para vocês? Pode desenhar o mundo? Eu posso desenhar planta? Essa representação deles é o contato que eles têm com os pais, eles têm com Deus. Eles fazem a imagem de Deus com a imagem dos pais. O que você já aprendeu sobre Deus? Que ele é meu pai. É nosso pai. Eu fiz o mundo e o Deus. Eu fiz eles dando a mão. Dando as mãos. Por que dar as mãos? Para eles serem amigos. Eu desenhei o Deus pensando. Pensando no quê? Pensando o que eles faziam. O que eles faziam? Ficavam brincando, ficavam jogando futebol. Atenção, caminha Pelé, chutou, É o planeta e aí eu fiz as pessoas ao redor. O mais bonitinho é a gente comentava enquanto a gente assistia a matéria,
é que a gente percebe que as crianças colocam, quando sabem, são orientadas na família principalmente, o quanto que a presença de Deus é importante. Aí chame você de Deus, de luz, do jeito que você quiser, mas essa presença maior de algo, de um ser ainda maior e mais completo, as crianças colocam no seu contexto, né? Isso, na realidade deles. Como aquele garotinho que diz que pensa em Deus jogando bola. Futebol, já pensou? Mas realmente é isso aí, essas são as oportunidades que os pais têm que aproveitar, né? A Bíblia tem que ser ensinada para as crianças no dia a dia, né? Mas é difícil, se a gente pegar uma Bíblia comum, como essa que você tem em mãos, tem muitos adultos que leem a Bíblia e não entendem absolutamente nada. Para você explicar para a criança algo que nem você entende, de um jeito que fica fácil para ela, é complicado. Então, o ideal seria que a gente tivesse uma Bíblia direcionada aos pequenininhos, né? Claro, com certeza. Então, aqui a gente tem à mostra vários tipos de Bíblias que foram feitas de acordo com a faixa etária para cada criança. Então, o tipo de ilustração já vai direcionada. Nessa que você tem a Bíblia dos pequenininhos, para crianças mais novinhas mesmo, né? Que vão mesmo pelo visual, né? Os textos são curtinhos, mas conta as histórias que aparecem aí, Adão e Eva, que é a história que você está mostrando aí, é a mesma história que está contida aqui na Bíblia, em Gênesis, né? Então, e ao longo do livro, você vai ter tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, que são as duas partes da Bíblia. Mas qual o melhor momento para você começar a falar sobre Deus com a criança? Eu acho que vai de cada família. Quanto mais tempo você deixar passar, você perde a oportunidade de criar um hábito, deles procurarem uma espiritualidade, de procurarem a Deus, né? Então, eu, por exemplo, com os meus filhos, desde o momento da amamentação, eu orava com eles, junto com eles, contava histórias, lógico. Na cabecinha deles, eles ainda não estão compreendendo, né? Mas eles já vão guardando esse momento especial de procurar a Deus, buscar uma orientação, né? E de que existe uma verdade contida na Bíblia, né? Em questões do dia a dia a gente pode falar sobre Deus, né? Claro, claro, com certeza. A gente estava vendo agora, por exemplo, como quando você tem um bichinho de estimação, é uma oportunidade para você mostrar que Deus te deu uma coisa para cuidar, que você é mordomo desse bichinho, que você tem que ter amor, tem que ter respeito, tem que ter horário. Enfim, as situações do dia a dia, quando o pai perde um emprego, quando a gente ganha um sofá novo, que me aconteceu agora em casa, são momentos em que você tem a oportunidade de falar como Deus se relaciona com a vida da criança, né? Agora, o Natal é um momento muito propício para isso, né? Porque o foco está em cima de presentes, Papai Noel, e na verdade, o que eu falo para os meus filhos, a gente está comemorando o aniversário de Jesus. E o aniversariante é esquecido no meio desse consumo desenfreado. Pois é, não é? Que foi a pergunta do meu filho. Falou, mas se o aniversário dele, por que os presentes são para nós, né? Deveriam ser para ele, né? Mas e por que não presentear Jesus com aquilo que a gente sabe que a gente devia fazer? Claro. Né? Quer dizer, incentivar as crianças nessa época do ano, mas o ano inteirinho, a separarem os brinquedos que não os quebrados, mas os brinquedos bons. E que ele pode dividir com outra criança que não tem a mesma oportunidade. Claro, não são oportunidades de servir, né? E de você se dar ao outro, que na verdade é o que é o mais difícil e muito mais para as crianças, que tem assim arraigada o egoísmo no coração, né? Mas às vezes a gente incentiva isso. Ah, com certeza, com certeza. Quer um exemplo? Teu filho está brincando com um brinquedinho, vem o vizinho, não deixa ele quebrar seu brinquedo. É verdade. Não é? Quer dizer, você já está... Tudo bem, não é que a criança tem que deixar o amiguinho destruir, mas se você já chega, não deixa ele quebrar o brinquedo, ela já pensa, então eu não vou nem emprestar, porque assim não quebra. Claro, com certeza. Não é? O importante é ver isso. Mesmo que você não tenha uma catequese, uma religião. Uma coisa guiada para você ensinar. Se você não está ensinando nada, com certeza ele alguma coisa está aprendendo. Está aprendendo que isso não é importante, né? Então, o foco é esse. Os pais têm que ter consciência dessa responsabilidade pelo ensino para as crianças, né? Através da Bíblia para as crianças, a gente pode falar também sobre morte, né? Sobre tudo, a gente pode falar sobre todos os temas. Aí a gente volta na questão do bichinho de estimação. Ele algum dia vai morrer. E a gente não pode inventar uma história que, na verdade, é mentira, só para facilitar as coisas para ele, né? A gente pode mostrar para ele que a vida desse bichinho, ou dos pais, ou do irmão, ou de algum parente próximo, está nas mãos de Deus, né? E que não depende de nós manipularmos isso, controlarmos isso, né? Isso aí realmente é uma entrega total na dependência de Deus, né?
Quando a gente fala em falar sobre religião com as crianças, tem muita gente que fala assim, mas é tão difícil, por onde começar? Porque a maioria das famílias até tem uma orientação, mas eu acho que são poucas as famílias que se dedicam à igreja como antigamente. É verdade. Né? Tirando algumas religiões que têm por hábito as famílias irem juntas ao culto, a uma missa, a gente vê que a maioria não faz isso e fica meio perdido na hora de falar sobre Deus com os filhos, né? É verdade. Então, pensando nisso, a gente desenvolveu também uma série de materiais paradidáticos, porque é aquilo que você falou, de repente o adulto, seja professor ou pai, não conhece a história por trás da criação ou da história de Abraão, enfim. Então tem histórias, como vocês podem apreciar nos livros que estão aí embaixo, que transmitem valores bíblicos, valores cristãos sobre amizade, temos o Feliz Vela que fala sobre bullying, por exemplo. Princípios cristãos adaptados a histórias do dia a dia, do cotidiano da criança. Quer dizer, coisas que acontecem no dia a dia da criança e que ela vai ter ali uma orientação. Isso mesmo. Ou o caso do Rabinho da Lagartixa. São fábulas, né? Então, são histórias de bichinhos que, de repente, despreciaram a situação que eles tinham e como eles podem vir a perder algum valor muito preciado por eles e dar uma aplicação bíblica, da onde que ele tirou isso, né? E essa é a maneira lúdica das crianças se entenderem e aplicarem isso para a realidade deles, né? A gente falou do momento certo para a gente começar a falar sobre Deus com os filhos, mas também nunca é tarde para se começar, né? Claro que não, claro que não. Eu acho que assim, a gente tem assim as faixas etárias para cada Bíblia, né? Mas chega uma idade já deles, adolescentes, em que eles têm a compreensão para pegar uma Bíblia e ler mesmo, né? Não precisa ser teólogo, não precisa depender de mais alguém para te explicar o que está aí, né? A Bíblia é clara, pega o Evangelho de João, lê, entende o que foi a história, a vida de Jesus. Isso aí já faz uma diferença para as crianças. E você vê pelos testemunhos que a gente viu, que crianças que são ensinadas na escola, eles têm uma percepção de Deus e eles vão criando valores sobre autoridade, sobre respeito, baseados nessas histórias bíblicas, né? Mas pelo menos essa escola eu acho que tem uma postura fantástica, porque eles falam sobre Deus, mas não sobre religião. Isso mesmo. Fala sobre espiritualidade, não sobre religião. Justamente. Deixam isso para a família poder dizer qual a religião que aquela família pretende seguir, né? Vale a pena frisar, porque são esses 3 núcleos que vão influenciar a espiritualidade da criança. A família, em primeiro lugar, a escola e a igreja. Só que a gente não pode tirar a responsabilidade dos pais. Então, a escola pode fazer um trabalho fantástico. Até tem já várias escolas que têm adotado o ensino religioso dentro do currículo, dentro da grade curricular. E eles trabalham com Bíblias, trabalham com histórias paradidáticas, né? E aplicam isso no dia a dia, né? O desenho também ajuda bastante, né? Quer dizer, até os pais estimularem as crianças em casa a desenharem, mas até em relação a justamente o que a gente está comentando hoje, que é falar sobre Deus e sobre espiritualidade. Quer dizer, o que significa Deus para você? Peço para a criança fazer um desenho, você faz também o que significa para você. Quer dizer, é uma forma lúdica de você também entrar no assunto, né? Claro, o material didático cristão tem isso, tem alguns materiais, tem alguns temas transversais que tangem realmente com as histórias bíblicas. Por exemplo, por que não falar de matemática com as crianças com a multiplicação dos peixes, né? Dos pães e dos peixes. Opa! São situações do dia a dia, mas tem conteúdos bíblicos que se adaptam à realidade, né? Tem essa parte lúdica também, né? As ilustrações da Bíblia, por exemplo, nessa aqui, você pode pedir para eles entenderem o que estava acontecendo nessa cena, né? Quem é essa pessoa aqui, por que ele estava caminhando, se ele estava passando calor com tanto sol que tem lá no fundo, enfim. Vai da criatividade do pai envolver a criança nisso, né? Envolver a criança na história. E fazer esse momento do pai, do filho, da mãe com o filho, dos pais de uma forma geral, esse momento da leitura do livro, um momento prazeroso. Muito. Pelo menos quando os meus filhos eram pequenos, a gente todos os dias antes de dormir lia uma historinha para eles. Isso é gostoso porque você faz a criança ficar estimulada na sua criatividade também, né? Também, para a criatividade é muito bom. E se você percebe, os desenhos que eles fizeram lá de Deus, é a imaginação deles, né? E eles já estão emitindo nisso um conceito do que é Deus, né? É importante isso, a gente realmente estimular a parte lúdica, né? Um teatro, um fantoche, uma música, tem muito material cristão que pode ser aproveitado pelas famílias. A gente começou já o papo falando que desde sempre você pode falar sobre Deus com os filhos. Você disse que amamentava e já fazia orações. Isso.
Tem gente que tem dificuldade em fazer uma oração, porque acha que é só catar uma oração escrita e sair falando. Está pensando em qualquer outra coisa, mas está igual um papagaio falando e não sabe nem o que está dizendo. A verdadeira oração é aquela que vem do coração, né? Com certeza. Kátia, é importante, por exemplo, quando a criança está numa idade escolar, que ele já vem comentando o que lhe angustia. Ou um amiguinho que está implicando com ele, ou um brinquedo que ele perdeu. Eu acho que assim, na idade escolar, pré-escolar, é quando eles manifestam esse tipo de preocupações, e aí você pode abordar para mostrar como Deus pode suprir as necessidades dele, né? E como a vida dele gira em torno à vontade de Deus, né? E isso é muito importante para ele já crescer com essa base, né? Só tomando cuidado para não fazer com que a criança comece a pensar que Deus que vai dominar tudo e o livre-arbítrio não existe. Aí quer dizer, não deu certo, culpa de Deus. Ele que decide tudo, quer dizer, né? Também dá essa responsabilidade para a criança. Na verdade, é um desafio para nós, como adultos, nos prepararmos para ensinar as crianças, né? No final de tudo, se você estuda sobre educação de filhos, o final de tudo é isso, você tem que se preparar para poder ensinar para as crianças, né? Igual um professor na escola, né? Ele tem que preparar a sua aula para poder chegar e dar o material. E mostrar com exemplos, né? A vida é a que fala mais alto. E não adianta a gente mostrar através da Bíblia o que é certo, o que é errado, o que não deve ser feito, se você não age dessa forma, né, no seu dia a dia, porque uma hora a criança vai cobrar dos pais também. Com certeza, com certeza. É o que é falado, né? Faça o que eu falo e não o que eu faço, né? Mas você tem que realmente, primeiro e antes de nada, se policiar para realmente estar mostrando isso na sua vida. E olha, se a gente fizesse isso conscientemente, muitos problemas dentro dos lares seriam resolvidos antes de transmitir isso aí para as crianças. Muitos divórcios seriam evitados só pela gente se conscientizar da palavra de Deus, seriam resolvidos antes de você transmitir insegurança, dúvida para a criança no meio de um conflito familiar, né? Mas o problema que a gente vê nas famílias, na grande maioria delas, é justamente esse, né? Esse conflito, porque, pelo menos no meu ver, a espiritualidade, a religião tem que ser o alicerce de uma casa, de uma família, né? Claro, tem que ser o principal, na verdade, né? Se esse alicerce não é bem feito, não é forte, todo o resto desmorona junto. É verdade. E é importante, Kátia, também ver que não é só as mulheres, porque normalmente as mulheres têm mais essa tendência para procurar uma religião, uma espiritualidade, né? Mas a Bíblia fala que é dever dos pais, do homem, né? E mesmo que ele não tenha um compromisso, as mães têm que procurar, tem que estar alicerçadas firmemente, né? Não pode deixar, porque o meu marido não quer, então vão deixar assim... E pronto, né? É isso mesmo. Olha, nunca é tarde para começar, mas quanto antes você começar a falar sobre Deus, espiritualidade, seguindo sua crença, falar com os filhos, é o melhor. Mesmo porque a gente sabe que por mais que a gente ache que eles não estão absorvendo nada, aquilo ali são pequenininhos, mas são esponjinhas em todos os momentos, todas as fases da vida, né? Em todo o tempo eles estão aprendendo. Estão absorvendo e na hora que a gente menos espera, eles mostram o quanto que valeu aquela dedicação à educação dos filhos, né? Com certeza, com certeza. Patrícia Caicedo, claro que volta mais vezes ao programa. Se você quiser aproveitar e entrar em contato com ela para saber do trabalho dela, dos livros e tudo mais, 0 operadora 11 3081 1260. Obrigada pela participação. Espero mais vezes. Obrigada mesmo. Ok.